Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um exercício de Físico-Química. Meu nome é Bruno Lemos, esse é o Catalisa, o seu canal de Físico-Química, e hoje a gente vai trabalhar com o cálculo da variação da energia de Gibbs de um processo de misturas de gases perfeitos, tá bom? Antes de começar, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda o conteúdo a ser distribuído para mais alunos que estão precisando dele. Sem mais delongas, o exercício é o exercício do Atkins da 10ª edição 5A.4. Eu tenho um recipiente com um volume de 250 ml e ele se encontra dividido em dois compartimentos idênticos. O da esquerda contém argônio a 100 kPa e 0 graus Celsius e o da direita contém um outro gás, o neônio, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O exercício está pedindo para a gente calcular a energia de Gibbs do processo de mistura desses gases em Joule, provocado quando a gente remove a separação entre esses gases, né, nesse compartimento. Então vamos lá, o problema que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho um compartimento aqui com o volume V e naturalmente ele está dividido de modo idêntico em ambos os lados. Então o volume ocupado pelo argônio é exatamente igual ao volume ocupado pelo neônio. E aí ele me deu a informação que as condições de pressão e temperatura do argônio são de 100 kPa e de 0 graus Celsius. O neônio se encontra nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que a gente vai poder afirmar? Aqui a gente tem um caso clássico do princípio de Avogadro. Os gases eles estão em recipientes com volumes idênticos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Embora sejam gases diferentes, gases que ocupam o mesmo volume nas mesmas condições de temperatura e pressão têm que ter o mesmo número de moléculas, ou seja, a quantidade de matéria que eu tenho de argônio é exatamente igual à quantidade de matéria que eu tenho de neônio. No momento em que a gente remover a separação, esses gases eles vão se misturar. Ou seja, a quantidade de matéria gasosa vai ser o dobro. O volume também vai ser o dobro, o volume ocupado, e portanto a pressão vai se manter constante e a temperatura também. Nesse caso, a gente pode falar o seguinte: a fração molar de argônio ela vai ser igual ao número de mols de argônio sobre o número de mols total. Ok? Só que o número de mols total, argônio e neônio, é o dobro do número de mols de argônio. Então a gente sabe que essa fração molar aqui é igual a meio. 50% em mol dessa mistura é formado pelo argônio e os outros 50% em mol é formado pelo neônio. Perfeito? Então, vamos resolver esse exercício. Para calcular a variação da energia de Gibbs de um processo de misturas de gases perfeitos, a gente pode utilizar essa relação matemática nRT, que multiplica XA ln de XA mais XB ln de XB, em que XA e XB representam as frações molares de argônio e neônio, que no caso desse exercício é o mesmo. N é o número de mols total, R é a constante dos gases e T é a temperatura do sistema. Como a gente está considerando que os gases são ideais, o produto nRT tem que ser igual ao produto PV. Afinal de contas, PV é igual a nRT para um comportamento idealizado. Então eu posso substituir o produto nRT pelo produto PV e depois colocar os valores, né, que foram dados no nosso problema. Lembrando que a gente descobriu que a fração molar de argônio e de neônio é o mesmo e vale meio. Então esse parênteses aqui fica meio, que multiplica ln de meio, mais meio, que multiplica ln de meio. Meio ln de meio mais meio ln de meio é ln de meio. PV que multiplica ln de meio, ou se você preferir, aplicando a propriedade de logaritmo, você pode falar que isso aqui é igual a menos PV ln de 2. E aí agora basta substituir
os valores de pressão, 100 kPa, e de volume do recipiente, no caso 250 centímetros cúbicos. É importante convertermos as unidades para o sistema internacional de medidas. Então, quilopascal eu vou converter para pascal e centímetro cúbico eu vou converter para metro cúbico, porque pascal vezes metro cúbico vai me dar a resposta em joule. Então, o processo de mistura do argônio e do neônio nessas condições vai ter uma variação da energia de Gibbs de menos 17,32 joules. Como é com uma casa decimal, menos 17,3 joules, ok? O sinal negativo indica que esse processo, conforme era esperado, é espontâneo, né? Então, uma variação negativa da energia de Gibbs a pressão e temperatura constante indica a espontaneidade do processo de misturas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixa aí as dúvidas no comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!